Adolescência, que fazem uma transformação super intensa, sabe? E muitas vezes mal compreendida, mas que é absolutamente fundamental. É aquele período em que a pergunta "quem sou eu?" ecoa mais forte do que nunca. Então, nesta nossa análise, vamos juntos desvendar os caminhos e os desafios dessa jornada tão crucial para a gente se encontrar, tudo com base no trabalho de desenvolvimento humano da Papalha. E que jornada corajosa, né? Essa citação do E. E. Cummings, nossa, ela captura perfeitamente o espírito da adolescência. Não é só sobre crescer fisicamente, mas sobre ter a coragem de construir uma identidade que seja de verdade autêntica no meio de tantas pressões e descobertas. Bom, para a gente entender melhor essa fase, nossa análise vai seguir 5 pontos principais. A gente começa com a busca pela identidade, depois explora os diferentes caminhos para encontrá-la, fala um pouco sobre sexualidade, o universo social e, para fechar, vamos desmistificar aquela famosa ideia da rebeldia adolescente. Vamos lá? Mas antes de mergulhar de cabeça, uma pequena provocação. Dá uma olhada nesses fatos. A adolescência ser uma invenção cultural? A maioria dos jovens ter um bom relacionamento com os pais? Pois é, a verdade é que muitas das certezas que a gente tem sobre a adolescência são, na real, mitos. Por exemplo, a maioria dos jovens se dá bem com os pais. Sim, ter isso em mente já ajuda a gente a ter uma visão mais clara e menos cheia de estereótipos, que é exatamente o nosso objetivo aqui. E a primeira peça desse quebra-cabeça é justamente essa pergunta: quem sou eu? O psicólogo Erik Erikson, um nome super importante nessa área, disse que a principal tarefa da adolescência é resolver exatamente essa crise, a de formar uma identidade coerente, sabe? Juntar todas as partes de si. E aqui está o centro da questão: identidade versus confusão de papéis. Nesse estágio, o jovem precisa descobrir seus valores, suas metas, seu lugar no mundo. E qual o risco? Bom, se essa crise não for bem resolvida, pode surgir uma baita incerteza sobre o futuro, uma sensação de estar perdido. E aí, expandindo essa ideia do Erikson, o pesquisador James Marcia identificou 4 maneiras diferentes ou estados pelos quais os adolescentes passam nessa busca. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Então, o Marcia baseou seus 4 estados em 2 coisas cruciais. A primeira é a crise, e calma, não é crise no sentido ruim, tá? É um período de exploração ativa de opções. A segunda é o compromisso, que é quando a pessoa decide e investe de verdade em um caminho, seja uma carreira, uma crença, enfim. E aqui a gente vê como tudo se encaixa. Olha só essa tabela. Ela cruza essas 2 variáveis, se a pessoa passou por uma crise de exploração ou não, e se ela já firmou um compromisso ou não. Essa combinação resulta em 4 estados de identidade bem diferentes. Para ficar mais claro, vamos dar um rosto para cada um deles. Primeiro, a identidade realizada. Vamos pensar na Olivia. Ela explorou vários interesses, passou por aquele momento de decisão, a crise, e finalmente se comprometeu com a engenharia. Esse é o estado que está mais ligado ao bem-estar psicológico e à autoconfiança. Em seguida, a gente tem a identidade pré-definida. Imagina a Isabela. Ela assumiu um compromisso, mas sem passar por uma crise de exploração. Ela simplesmente seguiu o plano que a mãe traçou para ela. A consequência aqui pode ser uma certa rigidez, sabe? Pessoas nesse estado às vezes têm dificuldade de lidar com jeitos de pensar diferentes. O terceiro estado é a moratória. O Josh, por exemplo, está no meio do furacão da crise. Ele está ativamente pensando nas suas opções, mas ainda não se decidiu. É um período de muita agitação e ansiedade, claro, mas também é um momento super fértil para crescer como pessoa. E por fim, a difusão de identidade. O Jaden, ele não está nem em crise, nem se comprometeu com nada. Parece que ele está meio que evitando essa busca. Esse estado está ligado a uma falta de direção que pode levar a sentimentos de infelicidade e isolamento. Mas olha, é super importante lembrar que esses estados não são fixos, ok? A gente pode passar de um para o outro ao longo da vida. E claro, essa busca toda pela identidade passa, de forma inevitável, pelo corpo, pelos afetos, pela sexualidade. Entender a própria orientação sexual, os sentimentos e os riscos que vêm junto é uma das grandes tarefas da adolescência. Só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que quase 40% dos estudantes do ensino médio já são sexualmente ativos. Independentemente do país, esses números mostram como é importante abordar esse tema de um jeito claro e com base em fatos.
Isso nos leva aos riscos. Esse gráfico aqui, também com dados dos Estados Unidos de um período específico, mostra um aumento bem preocupante nas taxas de infecções sexualmente transmissíveis. A gonorreia, por exemplo, deu um salto de mais de 15% em um único ano. É um sinal claro de como a desinformação pode ter consequências bem reais. Então, a questão é, como educar para prevenir? As pesquisas são muito claras nisso. Programas que focam só na abstinência mostram pouco efeito prático. Por outro lado, a educação sexual abrangente, que ensina sobre abstinência, mas também sobre práticas seguras, tem eficácia comprovada. Ajuda a adiar o início da vida sexual e aumenta o uso de métodos contraceptivos. A identidade não se forma numa bolha, né? Vamos olhar agora para o universo social do adolescente, que passa por uma baita reconfiguração. Tem novas dinâmicas com a família, com os amigos e, claro, a influência cada vez maior da tecnologia. Olha, as mídias sociais são uma faca de dois gumes. Por um lado, podem ser uma fonte de apoio fundamental, especialmente para jovens de grupos minoritários, e um espaço seguro para explorar quem se é. Por outro, trazem riscos bem reais como o cyberbullying e podem ter um impacto negativo na saúde mental. O grande desafio, sem dúvida, é encontrar um equilíbrio. E agora a gente chega na nossa última parte para desafiar uma das imagens mais fortes da cultura popular, o adolescente rebelde. Mas será que essa imagem é real mesmo? E este slide deixa a diferença bem clara. De um lado, o mito, um caos constante, uma guerra de gerações dentro de casa. Do outro, a realidade que a pesquisa aponta. A rebeldia total é incomum. A maioria dos jovens mantém laços fortes com os pais. Conflito existe? Claro que existe, mas geralmente é sobre coisas do dia a dia, sabe? Tarefas, horários, não uma rejeição total dos valores da família. Então, a grande lição que fica é que, apesar dos desafios, a adolescência não é uma fase para a gente ter medo. Na verdade, é um período fundamental de crescimento. É quando se constroem as bases para uma vida adulta saudável e cheia de novas possibilidades. E essa é a reflexão final. Se crescer exige coragem, como é que nós, como sociedade, podemos criar um ambiente que apoie e fortaleça os jovens nessa jornada tão complexa e tão essencial? Entender é o primeiro passo. Se esta análise ajudou a clarear um pouco mais esse universo, considere deixar um like e se inscrever para mais explorações como esta. Muito obrigado pela companhia